Olá, muito bom dia, graça e paz. Hoje, quinta-feira, 6 de agosto de 2026. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. E vamos iniciar com uma oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, te pedimos, meu Deus, a sabedoria do Senhor, para que o Senhor nos conduza as palavras, para que cada um de nós venhamos entender a Tua vontade para a salvação. Em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com esta meditação. Acredito eu que vai ser muito simples, bem objetiva, com pouco tempo. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27, fala sobre isso. Quem foi que falou isto? O apóstolo Paulo. Para quem ele falou isto? Para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Esses dias nós temos falado muito sobre o livro de Atos dos Apóstolos, alguns assuntos, e a igreja em Éfeso, para que as pessoas entendam que há uma guerra espiritual. Nós não podemos brincar com o pecado e com o diabo e não levar a sério a nossa salvação e as palavras de Deus. Temos que levar a sério. É uma guerra espiritual e nesta guerra só vence quem toma uma postura séria diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala sobre essa guerra espiritual, uma guerra séria, de investida dos espíritos malignos do mal, que vem de forma invisível, mas eles têm poderes como atuar na vida do ser humano. E das investidas que os espíritos malignos atuam mais é com pensamentos, vozes, a nossa mente. Então aqui vamos falar de uma forma bem objetiva e bem rápida. Não deis lugar ao diabo. Há várias maneiras que poderá acontecer algo de mal em nossas vidas, se dermos brechas, fazendo alguma coisa que nos faça se inclinar para o que é errado, ou seja, aquilo que nos faz desviar a uma conduta de temor a Deus e se inclinar para o pecado. Eis aí a questão. O diabo só quer uma pequena brecha, porque dando lugar a uma brecha, ele tem autoridade para entrar na vida da pessoa e destruir. Então, tem que ter muito cuidado. Muitas pessoas ignoram as atuações espirituais. Nós bem sabemos pela palavra de Deus que ela nos diz que um querubim, ele ludibriou a vários anjos para se levantar contra Deus e foram expulsos. E houve uma sentença para todos, que é o lago do fogo e enxofre, que é sofrimento por toda a eternidade. E há uma maneira de eles se revoltarem contra Deus, de se levantar sobre tudo que fala de Deus, da palavra, para eles provocar outras pessoas que têm ganância para distorcer a palavra de Deus, para as pessoas não entenderem o verdadeiro sentido, e outra maneira que eles atacam para destruir o ser humano e tirar da presença de Deus e perder a salvação é seduzindo ao pecado. Então, vamos dar um exemplo aqui. Quando o diabo vê uma pessoa dando uma brecha para ele, ele entra. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que
fala muito, que gosta de mentira, que gosta de praticar, que gosta de ultrapassar as outras usando a mentira. Em breve nós iremos, ainda essa semana, falar sobre um grande perigo daqueles que praticam e amam a mentira. Um grande perigo que estão correndo. Então, o diabo vê isso, que a pessoa é inclinada para mentir. Aí ele acha uma brecha e tem o poder e a autoridade sobre aquela pessoa. Porque aquela pessoa está fazendo uso daquilo que é do diabo. Então, se ela faz uso daquilo que é do diabo, então ela fica na mão, ela pertence ao diabo. Porque está escrito que ele é pai da mentira. Então, todos aqueles que fazem uso do que é do diabo, fica na mão do diabo. Deu brecha, aí ele entra, pinta e bota na vida da pessoa, até chegar então o momento, se a pessoa não se arrepender, se voltar para Deus, chega o momento do mal ceifar aquela vida. É um grande perigo. Não podemos brincar e temos que levar a sério a salvação da nossa alma. Vamos falar aqui de duas pontuações, de dois exemplos, de duas pessoas que deram lugar ao diabo. Então vamos bem objetiva e já estamos a concluir essa meditação. O primeiro foi Saul, deu lugar ao diabo. Mas qual foi, o que ele fez para dar lugar ao diabo e depois ceifar a própria vida? Desobedeceu a palavra de Deus através do profeta Samuel, que Deus usou ele para dar uma ordem para Saul. E ele não obedeceu. E mais lá na frente foi desprezado por Deus, porque toda pessoa que não quer, que não ouve, que não gosta da palavra de Deus, da verdade, ela foge dos caminhos de Deus e finda sendo desprezado, porque está escrito aqui mesmo no livro de 1 Samuel, se não me foge a memória, capítulo 3, falando sobre o profeta Eli. Deus usando Samuel diz: aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Vamos para o segundo exemplo, Judas. O que foi que Judas fez? Se via Jesus, estava ali vendo os milagres, mas dentro dele havia um intento escondido, a ganância pelo dinheiro. E disso o diabo tem atraído, seduzido e escravizado muitas pessoas, até líderes religiosos, por causa da ganância do dinheiro. E o Judas traiu a Jesus por causa do dinheiro, e depois que viu que Jesus era o verdadeiro Deus, era justo, mas não se arrependeu. O perigo que faz é isso. A pessoa está no erro, com intento mal e não se arrepender. E aí ele tirou a própria vida. É muito perigo quando a pessoa dá lugar ao mal, ao diabo. E isso começa dentro do seu interior. Nós temos falado aqui para algumas pessoas, sobre as vozes. Uma meditação que está aqui nesse canal, sobre a que voz você está dando ouvido. Então, a gente tem que vigiar quando surgir um intento dentro da nossa mente para a gente se inclinar para algo errado. De imediato, a gente tem que pedir: Senhor, tem misericórdia, vê esse intento para fazer isso, tenha misericórdia, me ajude, eu não quero fazer isso. É assim que devemos proceder para não dar lugar ao diabo. E para concluir, o que está por trás do suicídio de cada um deles? A palavra é uma só. Ou seja, duas: falta de temor e se submeter à obediência a Deus. Vamos falar com Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que cada um de nós, cada um que vai ouvir tua palavra, haja essa consciência. Se der lugar a algo
que não agrada a Deus corre risco de estar dando lugar ao mal. E este mal, ele não brinca, ele poderá ceifar a nossa vida. Tenha compaixão, que cada um fique consciente que tem que se esvaziar de si e quando vier um intento mal, repreender e pedir misericórdia ao Senhor. E pedir para que o Senhor ajude a fechar toda e qualquer brecha que porventura tenha seduzido, escravizado a um tipo de intento que pertence ao mal. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós. Amém. Deus abençoe e o segredo é esse. Pedir misericórdia a Deus quando tiver um intento, uma inclinação errada que não vai agradar a Deus. Pedir misericórdia a Deus e se derramar diante de Deus e pedir forças. Leia a palavra de Deus, busque a Deus em oração no seu próprio quarto e quando for a uma igreja que prega a palavra de Deus com temor e com verdade os ensinos de Cristo, você possa, cada um de nós, possa colocar em prática. E isso é o que Deus quer. Ótimo dia, Deus abençoe a todos, fique firme e sempre com a mente voltada para o temor a Deus. Até a próxima, se Deus nos conceder.